falar com Deus. Feche os olhos, por gentileza. Pai querido, Pai amado, estamos na sua presença, meu Deus, e agradecemos, Senhor, esse dia maravilhoso que o Senhor tem nos dado, essa madrugada que já começamos, meu Deus, com o pé direito, essa quinta-feira que já consagramos, meu Deus, o nosso dia. Damos as primícias, meu Pai, os primeiros segundos, meu Pai, minutos, horas para o Senhor. Isso é um presente para nós. Meu Deus, porque não é, meu Deus, não é nada comparado ao que o Senhor merece, mas é tudo pela fé, meu Deus, porque nós não somos merecedores. E agradecemos, meu Pai, por essa oportunidade. Quantos, meu Pai, poderiam estar, mas não veem, meu Pai, como isso, uma oportunidade, mas é. É, meu Deus, porque um dia, Senhor, não teremos mais algo, meu Pai, que não é eterno. E o que é eterno, meu Deus, é a nossa vida, a nossa alma, meu Deus, e o que faremos dela? A nossa alma, meu Pai, só tem dois caminhos, o céu ou o inferno, meu Deus. E todos os dias estamos estabelecendo, meu Deus, o que realmente importa para nós. Essa vida poderosa, maravilhosa, meu Deus, que o Senhor nos deu. Meu Pai, consagra essa noite, consagra essa madrugada, consagra, meu Pai, essa quinta-feira, que seja uma quinta-feira abençoada, poderosa. Meu Deus, que o Senhor venha nos levantar, que o Senhor venha nos ajudar, que o Senhor venha nos ensinar, nos disciplinar, nos ler. Meu Pai, nos abrir os nossos olhos, como a bispa ainda falou, sobre esse batismo da visão, meu Pai, nos dando discernimento, nos vendo, meu Pai, nos dando visão do futuro, meu Deus, nos ensinando, Senhor, que nada mais importa, o que importa é a tua glória. Nada mais, meu Pai, constrói, o que constrói é para a tua glória, meu Deus, tudo tem que ser para ela. E quando fazemos isso, meu Deus, entendemos o propósito da nossa vida, que é, fomos criados para a sua glória, meu Deus. Nós te amamos, conduz esse trabalho e que seja, meu Pai, um trabalho que venha honrar o teu nome e que seja mais uma vez para a tua glória. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Graças a Deus, graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. Maravilhoso. Eu falei agora há pouco, eu teria uma outra parte, né, que não é ainda completo, porque ele é bem extenso esse assunto. Mas eu acredito que nós já entendemos muitas coisas quando falamos aqui de Provérbios 18, 21. A língua tem poder sobre a vida e da morte, sobre a vida e sobre a morte, sobre a vida e sobre a morte em qualquer área. Muitas vezes eu posso falar de vida no meu casamento, mas estou falando de morte no meu financeiro. Há uma vida no financeiro, há uma morte no conjugal, há uma vida na saúde, mas também há uma morte no profissional. A língua é uma arma que, se não for bem usada, ela é destrutiva. Por que Deus nos deu essa fala? Por qual objetivo eu posso falar? Eu poderia perguntar ainda que regras bíblicas governam a comunicação, mas a pergunta é muito simples. Por que Deus nos deu a fala? Por qual propósito? Quais as regras? Quando nós entendemos na Bíblia, na palavra de Deus, o propósito da minha fala, da minha comunicação, da minha troca de informação, né, para que Deus, Ele criou a nossa boca, nós começamos a entender e ver o sentido em tudo. É interessante que muitas pessoas falam sobre essa comunicação, né, sobre essa teoria da comunicação secular, né, colocando que somente a boca ela foi feita para isso ou para aquilo, mas basicamente, Deus ele criou a nossa boca para transmissão de informações. E é interessante que, antes de eu começar a falar, porque eu já falei de uma forma muito... eu tentei ser o mais didático possível no culto jovem, e talvez não é a melhor hora para falar na madrugada algo tão teórico. Mas eu acredito que a gente precisa começar a entender lá do início, lá do princípio mesmo, o princípio de tudo, lá em Gênesis, né? Para que tudo? Porque a nossa língua, a nossa fala, a troca de informação, a troca de relacionamento, tudo começou.
Muitos teólogos, eles defendem sobre a teoria, né, a teoria da criação, mas indo para o lado que eles defendem a teoria ex nihilo, que é EXNIHILO, ex nihilo. Da onde eles tiram isso? É uma forma, é um significado latino, veio de uma frase, né, de uma expressão latina que significa nada surge do nada. Quebrando um pouco a teoria da evolução, a teoria do Big Bang, porque elas não existem. O que existe é o que está na palavra de Deus. Muitos falam dessa teoria, e ela até tem um pouco de sentido se a palavra não nos mostrasse o que está escrito em João capítulo 1, versículo 1. É uma expressão que ela indica de uma forma até metafísica, o segundo, que nada se cria do nada. Porque até se precisava ser criado do nada alguma coisa, Deus, ele poderia pegar algo e colocar algo e juntar, mas não foi isso. Deus, até a matéria para ser criada e juntada, ele criou. Então, o que nós vemos aqui é que a teoria mais plausível, que é a teoria, né, que eu acredito e que nós devemos seguir, é a teoria que está na Bíblia, como foi colocada agora, a teoria ex verba, que vem que a Bíblia ela foi criada e toda a criatividade de Deus foi através da fala. Então aqui a gente não vê outra coisa aqui. Quando nós pegamos o primeiro versículo, o segundo versículo fala de como estava o mundo. E quando a gente vai para o terceiro versículo, ele disse: haja luz. Então, tudo se iniciou e ainda João ainda nos mostra que, pode colocar o versículo João 1, capítulo 1. No princípio era aquele que é a palavra. Então, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Pode continuar. Ele estava com Deus no princípio. Então, aqui a Bíblia deixa muito claro como foi no princípio. Então, o princípio ele começou pela fala. A Bíblia, ela é logocêntrica, ou seja, ela é centrada em palavras, ela é criada nas palavras, ela é trabalhada em cima de palavras. Por isso que quando eu falei aqui, ó, a língua tem poder sobre a vida e da morte, o falar amável é a árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito, tudo começa a fazer sentido quando a gente começa a pegar um pouco mais, aprofundar um pouco mais sobre a teologia, né, e falar um pouco mais sobre essa criação do início. E é muito importante a gente entender sobre isso, porque as palavras, ela faz parte do ser humano. Eu posso falar muito que o abraço é muito forte, é muito gostoso, mas uma palavra de informação, uma palavra de afirmação tem outro sentido. Muitos falam, né, e muitos trabalham que o ser humano não é ligado às palavras, mas sim o ser humano é ligado a imagens, né? Mas a gente sabe que desde a época de Platão, a época de Aristóteles, não existia mídia, não existia televisão, não existia nada. Então era tudo baseado nas palavras. Hoje defendem que o ser humano ele é baseado em imagens. Né? Por quê? Porque tem videogame, porque tem televisão, porque tem o celular, o próprio celular. Mas a gente sabe, inclusive, eu tenho 2 filhos em casa que me prova todo dia como eles gostam de livros, como eles gostam das palavras, né? Desde de contar uma história, até eles mesmos contarem uma história. Então, o foco nas palavras não é algo moderno e nem exclusivamente cristão, é algo humano. Os três objetivos que Deus criou, a comunicação, são, primeiro, nossas palavras mostram a glória de Deus. O primeiro objetivo que Deus criou, a comunicação. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, é algo que a gente está falando muito essa semana, inclusive no domingo.
Assim quer vocês comam, bebam, façam qualquer coisa, façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Pode deixar o versículo aí. É importante nós entendermos isso, porque ele é falado, mas muitas vezes não é praticado, entendido, inserido, até mesmo discernido. Porque se tudo se a palavra, se tudo vem do verbo, se tudo vem da palavra, se nós entendemos que é tudo ex-verbo, a Bíblia é logocêntrica, é uma central de palavras, é a centralidade, tudo é baseado aqui. Eu também entendo da mesma força, eu não digo o mesmo poder, porque obviamente o poder de Deus nas palavras não é o nosso. Você não pode falar, haja luz que vai acontecer luz, se não tiver um sentido. Tanto que o próprio Jesus nos mostrou isso. Depois de 40 dias, ele podia ter feito o pão, mas não fez porque não tinha sentido naquilo. Aquilo não era objetivo. Ele não testa Deus. Ele não podia se jogar de algum lugar, por quê? Porque tinha um objetivo naquilo. Ele não trabalha assim, Deus não trabalha você provando ele nos prova. Você não testa Deus, ele nos testa. Então a Bíblia é muito clara nisso. E se eu não entendo que tudo, toda a nossa vida, as nossas palavras precisam mostrar também a glória dele, além de comer, além de beber, além de orar, além de ser um bom profissional, além daquele momento que a gente às vezes está distraído, alguém nos fecha no trânsito, ao invés de eu abençoo, ou eu não falo nada. Então é interessante isso, que a glória de Deus tem esse objetivo. E a nossa linguagem vai mostrar a bondade dele, a nossa linguagem vai mostrar a misericórdia de Deus, a nossa linguagem vai mostrar o testemunho que nós temos, e muitos, eu falo isso inclusive até para os evangelistas, que às vezes a pessoa não quer ouvir que Deus salva, que Deus muda, que Deus aquilo. Por quê? Porque já ouviu em muitos lugares, mas isso não fez efeito. Às vezes a gente ser mais autêntico e falar da nossa vida que as pessoas querem ouvir. A realidade é o seguinte, que a palavra está aqui, mas o que adianta uma palavra de cura se eu sou doente? O que adianta uma palavra que fala de, como João 10,10, eu vim para que tenham vida e vida com abundância, mas eu não vivo essa abundância? Muito mais do que palavras é a nossa vida, mas ela é ligada na outra. Eu falo e vivo, eu falo e vivo, eu falo e comprovo que Deus é o que Ele é. É interessante que até os fariseus que atacaram Jesus pelo milagre que ele tinha feito, eles usaram esse primeiro objetivo que eu falei aqui, que é tudo para a glória de Deus, em João 9:24. Pela segunda vez, chamaram um homem que fora cego e lhe disseram, para a glória de Deus, diga a verdade. É muito interessante isso aqui, porque eles usaram a glória de Deus para que ele tivesse mais temor e falar a verdade que Jesus não curou ele. Mas Jesus tinha curado. Então, quando conveniente, o fariseu abriu a boca e falou, para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. Eles não estavam entendendo, porque para eles não era real aquilo. Era tanta incredulidade, era tanta religião, que não viu que a verdade estava em pé do lado deles. Jesus é a verdade. Ele veio para quebrar a religião, ele veio para quebrar o véu, ele veio para quebrar a arca da aliança e se tornar e realizar essa nova aliança com a gente. 25. Ele respondeu, não sei se ele é pecador ou não. Isso não foge um pouquinho do que eu estou falando, mas eu gostei bastante quando eu vi. Não sei se ele é pecador ou não, uma coisa eu sei, eu era cego, agora eu vejo. Não sei quem esse cara era. Não sei de onde ele veio. Eu só sei uma coisa, o fato está aqui. Eu era cego, agora vejo. Tira você a conclusão. Você pode fazer isso? Não, mas ele pode. Por quê? Porque existe um Deus, um Espírito e um poder sobre ele. O poder de onde? O poder da palavra. A palavra, juntamente com a fé, juntamente com aquilo que eu acredito, vai acontecer. Bispo, mas como assim? Se for para a glória dele, vai acontecer. Tem que acontecer.
Porque senão a Bíblia não é real, a Bíblia é mentirosa, isso não existe essa possibilidade, a Bíblia não mente. Eu estava ouvindo umas criaturas falando besteira aí, que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus. É uma coisa tão louca que não tem... É como você criar um parâmetro totalmente errado. É como você falar o seguinte: eu pegar o manual de um carro e falar, olha, aqui fala do carro, mas não é desse carro. Então quer dizer o quê? Então eu pego o radiador e uso ele para uma outra função, que não seja refrigerar o carro. Quer dizer que a gente cria uma nova Bíblia em cada um de nós. Eu vi já pessoas falarem que vi uma pessoa em específico, ela fala sobre o homossexualismo, né? E eu sei que é muito difícil aí, né? Ninguém quer fugir do... eu vou escolher fazer isso. Não, eu sei que é desafiador para muita gente, mas em Deus é possível, né? Qualquer tipo de situação ser revertida, né? Mas eu acredito no quê? A pessoa disse, não adianta me julgar, chegar para mim falar de Levítico, não, porque não acredito nisso, porque eu acredito em Jesus, e se ele não me julga, você não me julga. Mas espera aí. Se a Bíblia contém a palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus, só porque foi colocado por homens, mas os homens também tiveram funções, Deus usa homens, Deus usa pessoas. Deus deu esse mundo para quem tem autoridade. O único que tem autoridade nesse mundo foi dada a homens. O homem domine sobre tudo. Eu vou ler daqui a pouco sobre isso. Ele domina sobre tudo. Isso é uma forma triangular. Começa pelo homem. O homem tem que dominar todas as outras raças. Por quê? Porque é o único ser que tem a possibilidade de comunicar com Deus. É isso que nos diferencia dos animais. Então, se você fala que a palavra de Deus não é a palavra de Deus, qual é o parâmetro que a gente segue? Da onde a gente começa? Quer dizer, então, cada um pode ter uma igreja, cada um pode ter uma Bíblia, cada um vai seguir uma visão. A Bíblia ela é o nosso parâmetro, a nossa base, a nossa estrutura. É daqui que começa o alicerce, é daqui que é construído os andares. Se isso aqui não é real, o que é real? Então, algumas pessoas falaram uma besteira dessa, só mostra cada vez mais que o fim está próximo. Que a gente tem que ir para Deus cada vez mais, porque está aí, apostasia, e as coisas estão acontecendo. Mentir é errado. Por quê? Porque vai totalmente contra o atributo e o caráter de Deus. Deus não mente. A palavra dele, muito menos. A Bíblia fala que Deus não é homem para que minta. Isso é impossível para Deus. Em Hebreus 6,18, diz: para que, por meio de duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Então, a possibilidade da mentira de Deus, ela não existe. Não existe nenhuma possibilidade disso. Até parece óbvio, né? Parece até que eu estou perdendo tempo, né? Chovendo no molhado, né? Tentando enxugar gelo aqui. Mas é algo que é tão compreendido e ao mesmo tempo não é. Porque muitas vezes você sabe que é real, você sabe que a bispa está soltando palavras, que está isso, aquilo, outro lá, que a direção é essa, que isso é 10 vezes incomparável. Está liberado, e isso vem do Espírito Santo. O Espírito Santo é baseado na palavra, aquilo que é o do verbo. Jesus é o verbo. É uma coisa ligada na outra. Agora você quer tirar, muitas vezes, e não acreditar na verdade que sai do altar, baseado na palavra, e o que acontece? Você não vive. E pior, já vi loucos questionando a direção do Espírito Santo que há no altar, que é de um pastor baseado na palavra. O que acontece? Quando você questiona o pastor, e se esse pastor ou esse bispo está sendo guiado pelo Espírito, você está cometendo um pecado contra o Espírito Santo. E o que quer dizer? Não há perdão.
Se você tem o discernimento, se você tem a consciência do que você está fazendo, você está selando o seu passaporte para o inferno. Nossas palavras também podem mostrar a beleza de Deus. Da nossa boca, ela pode oferecer louvor, ela pode oferecer comunhão, intercessão, adoração. Nossas palavras, elas testemunham o compromisso com Deus. Tudo vem das nossas palavras. Nós podemos exaltar a Deus, exaltar toda a sua criação, valorizar também tudo aquilo que Ele fez por nós, tudo através das palavras. A Bíblia diz em Salmo 145, 21, com os meus lábios louvarei o Senhor. Ali em Salmos ainda 150 fala que todo ser que respira louve ao Senhor. E a gente vê isso acontecendo. Você vê muitas vezes animais fazendo isso. Como, bispo? Tem até um vídeo na internet, vários programas linguísticos, colocando que a forma de cada animal falando. E tudo é o mesmo sentido, que fala Deus de forma hebraica. Então tudo tem um porquê, tudo tem um sentido. Essa foi a primeira objetivo que eu falei. Vamos para o segundo. Nossas palavras constroem civilizações. A primeira, segunda, nossas palavras constroem civilizações. A comunicação humana, muitas vezes, ela não é compreendida apenas à luz do propósito. É aquilo que Deus fez, mas é a luz do chamado. Muitas vezes não é a luz do propósito, mas assim, a luz do chamado. Quando eu falo disso, a gente tem que entender sobre a ordem cultural que eu acabei de falar. Quando nós entendemos sobre a ordem cultural do homem, entendemos também que como é estabelecida a civilização humana. Quando a gente vai aqui, ó, Gênesis capítulo 1, versículo 28. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre peixes do mar, sobre aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Aqui é muito claro. O chamado era esse. Deus, ele requer a linguagem. E é tão interessante isso, que Adão, ele usa a linguagem. E a gente vê isso, para mim eu fico até tocado, porque Deus, ele podia ter feito ele não precisava ter usado o homem. Mas ele quis deixar uma porcentagem de um pouco de Deus sobre nós, um pouco de histórico, de uma certidão de criação, quando você vê aqui em Gênesis 2,19. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todos os aves da terra, o Senhor Deus os trouxe ao homem. Deus, presta atenção, olha essa parceria. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe para o homem. É tão interessante isso que a gente, aqui já outra quebra, né, da teoria da evolução. Porque você não tem como criar duas raças. Você não chega e olha que bonito esse hipopótamo, metade hipopótamo, metade galinha. Consegue entender? Não tem como você criar uma nova espécie em cima de outra. Não tem como uma matéria ela sair e virar, senão todos os animais seriam iguais. Mas a gente viu uma variedade de animais, de pássaros, de árvores, de flores, é uma infinidade, E o Senhor Deus os trouxe para o homem, trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. Escolhe aí, Adão, é com você. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Olha o poder que ele nos entrega através da fala. Eu tenho o poder de determinar, dominar, significar e ressignificar. O homem, ele tem o poder de determinar, ele teve o poder de determinar no início, né? Então, quando hoje você vê ornitorrinco, culpa Adão, quando você não consegue soletrar.
Isso é um fundamento indispensável para a ordem cultural. É interessante que as pessoas tá tão jogado a palavra. Eu lembro que eu sou do interior, nasci lá, e mais para o interior ainda, a gente sabe que quando você prometia, você cumpria. Não precisava de papel, não precisava de WhatsApp, não precisava de testemunha, era fio do bigode. Quem lembra dessa expressão, é uma expressão ainda que ainda alguns lugares tem ainda, mas muito difícil. Você não precisava de um cheque calção, você não precisava de algum documento, não. Você pegasse o negócio e falava que ia pagar, pode esperar que você ia pagar, porque era homem. A palavra tinha valor. Hoje, a banalização, a gente vê, né? Eu vi, que dia que foi? Não lembro direito. Aquela criatura lá, o barbudo que está solto aí, que era para estar preso, o petista e o coitado, o abençoado ali, para não falar outra coisa. Você vê um vídeo na internet ele falando assim, ó, não há um ser humano, olha a besteira, depois não perde seu tempo não, olha a besteira que ele falou. Não há um ser humano nessa terra, no Brasil, mais honesto do que eu. Eu falei, não, isso aqui, como se diz, não pode ser o anticristo, porque é muito óbvio, que é muito burro para ser também o anticristo. Parece que alguém acredita. E quando você ouve umas coisas dessas, aí você vê um Supremo liberando, soltando e fazendo aquela cama de gato, aí fazendo você vê aquelas palavras com camurça, sabe? Aquela coisa que parece que não é, mas é. Aí você vê o que é a banalização das palavras. E aí as pessoas não respeitam mais. É aquilo que é, não é mais. Aquilo que você promete, não promete mais. Por quê? Porque não cumpre. Então a banalização das promessas. Deus, ele nos ensinou, se é para falar, é para falar. Você não pode falar algo e aquilo não ter peso na vida de alguém. Se você prometeu algo, você tem que cumprir, cara. Isso é uma coisa, não é de homem, é uma questão de caráter, porque isso você quebra o caráter de Deus. E vou te mostrar aqui na palavra. Vai em Mateus 5,33. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. É tão interessante isso, que se você tem o caráter de Deus, se você é a imagem e semelhança de Deus, se você conhece a palavra, quando você sai da tua boca, você está jurando para o próprio Deus, porque se mentir é para Ele, o problema é com Ele. Então, quando você promete algo para alguém, você não está jurando para o cara ali, para o fulano, para o ciclano, não. Porque não é a promessa que você fez, porque aquela promessa não cumprida te entregou um passaporte só de ida para o inferno. É interessante isso que não jure falsamente. O jurar, você não precisa falar, eu juro que eu vou te pagar, ou eu prometo. Não. Você falar para mim, olha, bispo, sábado eu vou no evangelismo, e não vim, e não dá satisfação. Olha o peso agora. Se a gente promete algo, você não pode jurar falsamente. Por quê? Mas cumpra os seus juramentos que você fez diante de Deus, porque isso te leva para o inferno. Então, quando você fala para alguém, você está falando para Deus também. Não é só para essa pessoa, você está falando e prometendo algo para Deus. Quando Deus fala de santidade, é santidade mesmo. Não é santidade na igreja, ou santidade na tua casa, santidade no encontro jovem, no show jovem, no sei lá o que jovem, gospel, sei lá o que. Não existe. É no teu trabalho, é numa festa de aniversário, é numa viagem que você vai fazer aí para o Ceará, qualquer lugar. Qualquer coisa que você falar, sair da tua boca é um juramento para Deus. Não tem conversa. 34. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrato de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nenhum fio de cabelo. Seja o seu sim, sim. Vamos falar todo mundo junto? Seja o seu sim, sim. E o seu não, não.
O que passar disso vem do maligno. Olha como é forte isso. Não jure pela sua cabeça. Eu lembro de uma época, meu pai era corretor lá no interior, a gente era pequeno, e às vezes, algumas vezes eu falava, eu vi ele, sem sabedoria nenhuma, ele falava, meu amigo, fulano, eu juro pelos meus filhos. Mas jura pelo você, gordinho. Não vai jogar nessas tretas não, essas fias não quero não. Porque o cara vai jurando, e o que acontece? Uma hora a conta chega. Aí você está vendo o teu pai jurando por você, uma coisa que você nem sabe, não tem nem consciência disso. Por quê? Porque banalizou. Muitas vezes falava, é uma coisa que é interessante isso, que você não precisa jurar ou prometer para alguém se você não falhou antes com essa pessoa. Porque se você não falha antes com essa pessoa, se você não falha com essa pessoa, você não precisa jurar ou prometer. Você só chega e fala, eu vou fazer. Mas se a pessoa te pergunta 2 vezes, é porque você já falhou, você já mentiu, você já não tem a mesma credibilidade, nem o mesmo caráter, ela não confia em você. Então, quando uma pessoa vive jurando, costumeiramente, prometendo, o que acontece? Uma pessoa que não tem palavra. Uma pessoa que já não tem um valor nas palavras, já não acredita. Então, se não tem valor nas palavras, se o que sai da boca dela não tem responsabilidade, mas tem destino. As palavras, elas se cumprem. E as pessoas não entendem isso. Elas se cumprem de uma forma muito rápida. Se você fala, eu quero ficar rico, você vai ficar rico? Não. Mas se você continuar e fazer a sua parte em Deus, Deus vai te dar condições e você vai ficar rico. Agora, testa isso falando pobre, você vai ficar pobre 2 tempos. Sabe por quê? Porque você tem um poder em cima disso. O poder da brecha que você está dando para o diabo. O diabo não tem poder, mas ele tem poder quando você dá para ele. E quando você mente desse jeito, você abre a possibilidade da murmuração, da reclamação, do questionamento, de falar desgraça, ele vai estar contigo até o fim. Vai te ajudar. Quando você vai nas praças, depois se quiser, vai nos evangelismos com a gente, vai aonde você estiver na sua cidade, aí ou mesmo você vai sozinho na rua, e você para falar para algum. Alguns até têm uma consciência, mas outros já inicia a conversa reclamando. Já inicia a conversa questionando, já inicia a conversa, muitas vezes, praguejando em cima da gente. E aí você consegue entender. Se a pessoa falasse outra coisa, talvez não estaria naquela situação, eu acredito. Talvez não estaria melhor, mas não estaria pior. Se ela estivesse agradecendo. A reclamação é reclamar, é clamar 2 vezes. A ingratidão é algo que pesa muito para Deus. Sabe por quê? Porque quando você vê cada criação dele, você viu que Deus fala, e Deus viu que era bom. Como você quer questionar algo que é bom em Deus? Quando desceu o pano branco ali, com alguns répteis, alguns animais que na visão judaica era proibido, Pedro olhou, veio uma voz do céu naquela visão dele e falou, coma, mata e coma. Pedro falou, não, quem disse que eu vou comer algo impuro? Você está aqui chamando de impuro aquilo que Deus purificou? As pessoas acham que é melhor que Deus, muitas vezes. As pessoas acham que é melhor do que Ele. Acham que pode fazer mais. Não, porque não, eu não posso fazer isso aqui. Não, você também não pode fazer isso aqui. Porque o legalista, ele não é aquele somente que pesa na vida das pessoas. Mas esse é o problema de muitas igrejas. Muitos chegaram isso aconteceu muito nessa pandemia. Porque as igrejas que pregavam e falavam tanto de Jesus e tanto de fé, quando chegou numa época de crise, não queria abrir mais a igreja. E muitos desses membros vieram para a nossa, porque nós cremos. Bispo, mas você foi responsável? Não, nós cremos. Fizemos a nossa parte, todo aquilo que as autoridades direcionaram, mas aqui o povo conheceu uma outra fé. E sabe qual é essa outra fé? Que não é outra fé, é a única fé. Aí eles criam uma outra fé e acreditam que isso é uma interpretação, mas não é. A interpretação está clara na Bíblia. Ou você vive por fé ou não.
Aquele que não vive por fé peca. E quando você não vive por fé, você não dizima, porque você não acredita que você está devolvendo para Deus. Quando você não vive por fé, você não perdoa também, porque você acha que o peso daquele cara, o que ele te fez, te magoou, não pagou, não te pagou, é mais importante do que a sua vida com Deus. Falei esses dias ainda com uma pessoa que ela falou, eu não consigo perdoar. Eu não consigo perdoar, eu não consigo abraçar essa pessoa. Eu falei, sabe o que acontece? Você não acredita na palavra. A Bíblia diz, aquele que não perdoa seu irmão não conhece a Deus. Está lá muito claro na Bíblia. Aquele que não perdoa seu irmão não conhece a Deus. Então como você quer falar que a tua mágoa, a tua dificuldade foi maior do que a de Deus? Ou melhor, a maior do que até do que Jesus. Eu falo de Deus porque era uma trindade. Mas lá a gente vê no Getsemane lá que até para Jesus foi difícil, né? Afaste de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Porque assim a vida nossa é assim, é viver uma vida intencional. Você vai, você desce, você tem o seu objetivo, nasce de uma mulher, tá? E vai ser com o Cordeiro de Deus. Ele foi o Cordeiro. E aonde eu quero chegar? Sim, sim ou não, não. Sim, sim ou não, não. O resto é procedência maligna. Se você não tinha esse costume, começa a ter. Você não precisa se explicar se você está certo. Você se explica muito é que você está errado. Já viu aquelas pessoas? Por que você fez isso aqui? Não, rapaz, por que? Não estou perguntando isso. Estou perguntando por que você fez isso. Não, porque é que a pessoa tal. Lembra quando Elias tentou explicar para Deus os seus problemas? Deus só falou, volta pelo caminho que você veio. Ele não quer ouvir nossos problemas, ele já sabe. Ele quer ouvir o que vai sair da nossa boca. Vai ser fé, ou vai ser incredulidade, ou vai ser o medo, ou vai ser sua imagem. Porque o resto é procedência maligna. Você que jura muito, você que promete muito, você que engana muito, saiba que você não está enganando o seu irmão, você está enganando o próprio Deus. Por isso que tua vida não anda. Quando você lá está aceitando um serviço, está fazendo alguma coisa, aí o cara vai, te confia em você, e você vai, só enrola ele, faz tudo errado. O que acontece? Batata. A Bíblia está falando aqui, ó. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante de Deus. Quando você assumiu Cristo, você assumiu a santidade, você assumiu a divindade, você entendeu o que Ele queria, você entendeu os tributos de Deus, você entendeu os seus tributos, você entendeu a sua parte e a parte dele. Acabou. É um casamento. Pai, Filho e Espírito Santo, você agora você e o Espírito Santo juntos aqui. Falhou, você deu lugar para a imagem. Falhou, você amou o mundo mais do que a Deus. E aquele que ama o mundo, o que acontece? É inimigo de Deus. Terceiro objetivo. Vamos lá, vou falar de novo primeiro aqui, só para você lembrar. Nossas palavras mostram a glória de Deus. Segundo, nossas palavras constroem civilizações. Nós vemos aqui o que Adão fez e qual foi a ordem do homem. E vemos agora o terceiro. Nossa imagem reflete a imagem de Deus. A comunicação humana também reflete a posição que Deus nos deu. E nós somos portadores da imagem dele. A Bíblia diz aqui em Gênesis 1, 27, criou Deus o homem à sua imagem. É muito importante isso, porque aqui você tem que lembrar, você não pode pegar esse texto, esse versículo, e não colocar no contexto. Tudo que Deus criou, luz, como eu falei aqui, ó, disse Deus. Tudo que houve foi disse Deus. Então, quando a gente pega esse versículo que fala aqui, ó, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Antes de Deus fazer, ele disse. Como eu falei aqui, eu até coloquei aqui o Gênesis 1, 1 também, para a gente ver o primeiro versículo da Bíblia. Coloca para mim, por favor. Primeiro versículo, Gênesis 1, capítulo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. 2. A terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face dos abismos, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus. O que nos separa dos animais é a nossa capacidade de falar com Deus, de nos relacionar com Deus.
E é interessante que o nosso aspecto da imagem, o aspecto que Deus nos deu, relacionado à imagem de Deus, o que nós temos relacionado à imagem, alguns tributos que Deus nos deu, qual que é? Racionalidade, criatividade, justiça, comunhão, domínio. Nós vemos muitos aspectos aqui que nos ligam a isso. E por meio dessa linguagem de descobrir questões, nós vemos que a linguagem em si, ela é usada para resolver situações do nosso dia a dia. Situações complexas ou situações fáceis. Parece até que eu estou chovendo aqui, está muito fácil. Mas as pessoas têm que entender os motivos por que a fala existe. Não é para você falar mal, reclamar, xingar, fazer qualquer outra coisa se não for para aquilo que Deus criou. É maravilhoso um abraço, quando a gente recebe, aquele abraço apertado, né? Às vezes a gente não vê a pessoa há muito tempo. Mas o que seria um relacionamento sem a linguagem? O que seria um relacionamento com uma pessoa, com um pai, com mãe, sem a palavra? A gente não pode se esquecer do que o livro de Hebreus 4:12 diz. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Quando a minha palavra sai, e é uma palavra que é relacionada às coisas de Deus, a palavra de Deus, aquilo que Deus mandou eu falar, ela já sai viva da nossa boca. Ela não chega no ouvido de alguém morto. Você deve ter já ouvido muitas pessoas falarem de Deus, mas falar de Deus é diferente de viver. Quando você fala, você sente a unção, você sente aquele poder, você sente aquela vida na palavra. Você vê que realmente essa pessoa, ela acredita no que está falando. E quando as palavras de Deus, entendemos que ela é viva e eficaz, e ela precisa o quê? É mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. O ponto que eu queria é esse. Ela penetra até o ponto de dividir a alma do espírito. Nenhum abraço, nenhum aperto de mão, nada é relacionado, nada se relaciona, nada se compara ao poder da palavra. A palavra, ela pode penetrar a sua alma do espírito para te magoar, para te travar, para te fazer retroceder, para te fazer acreditar que você é um lixo, acreditar que você não é capaz de nada, acreditar que você não vai vencer, acreditar que você está perdendo tempo no propósito, acreditar que você está na igreja errada. A palavra, ela pode chegar e ela pode penetrar sim. Às vezes as pessoas acham que a palavra só penetra quando a palavra é de Deus. Não, quando eu dou a liberdade para ela entrar, acreditando nas mentiras que o diabo fala, está entrando tanta coisa, e acaba como lá, na época do rei Acás, quando Ezequias entrou, demorou 16 dias para tirar. Como Deus, né, vai aceitar e aceita que coloque tanta porcaria dentro do templo dele? Eles fizeram. A casa demorou 16 dias para limpar aquele templo. Quanto tempo que você está tentando limpar o templo do teu coração? O templo que é a morada é o Espírito Santo, mas você está dando morada para tanta coisa. Quanta coisa você já colocou dentro de você porque você ouviu pessoas, você procurou pessoas, você deu o ouvidinho para aquela serpente que ela fala de uma coisa, mas não fala. Aquele diabo no deserto que fala de Deus do versículo, mas não é da forma certa, é um contexto errado, distorce aquilo que Deus fala. De que maneira a gente vai acreditar no que realmente é vivo? Porque tem pessoas que estão ouvindo essa palavra que eu estou falando e não está recebendo como viva, está recebendo como morta. Então ela não está penetrando no teu coração, então ela não está te trazendo mudança. Eu já falei 1 milhão de vezes aqui, se a palavra, se a mensagem que sai do altar, ela chega em você somente como informação, ela está te fazendo viver uma religião. Agora, quando a palavra viva e eficaz, ela chega desse altar, chega no teu coração,
de uma maneira como uma direção, agora ela te traz transformação. Somente quando eu recebo como uma direção. Sabe o que é uma direção? A direção é que quando eu tiro as outras opções. Sabe quando você só entende que só existe essa? Eu lembro de uma pessoa que falava assim para mim: bispo, eu não consigo. Bispo, eu não consigo fazer isso aqui, eu não consigo fazer isso aqui, eu não consigo fazer isso aqui. E eu falei para ela: se alguém colocasse, né, e tivesse, que quisesse ferir a sua família, a sua filha, será que você teria? De jeito nenhum, claro que não. Faria na mesma hora. É interessante que a necessidade gera um novo comportamento. Eu tiro o plano B e o plano C, eu só fico o plano A. Entenda que a gente não tem plano B e plano C. Se você quer uma vida com Deus, viver o melhor tempo da tua vida, você tira o plano B e o plano C da tua vida. Você só vive com o plano A. Porque só existe ele. Porque se você não entendeu até agora por que você existe, você não vai entender de uma outra maneira. Senão crendo na palavra e crendo no poder da tua palavra também. A palavra que sai e a palavra que chega. Ela penetra ao ponto de dividir. Ela precisa dividir, gente. Ela não divide, ela está somando. Como você soma com o pecado? Como muitos estão falando que Deus, como já ouvi umas criaturas falar aí, não, porque Deus amou o mundo de tal maneira e eu continuo com o meu pecado, o meu adultério, a minha homossexualidade, porque Ele me amou assim. É claro que Ele ama você, mas Ele não aceita os seus pecados. Para que serve Deus então, se Ele não veio para nos lapidar? Como eu vou viver uma vida que eu preciso de graça? Para que serve a graça, então? Vamos lá. Vamos começar do básico. Para que serve a graça? Para que o Espírito Santo está aqui, se Ele me trouxe para estar do mesmo jeito que eu cheguei, com os mesmos pecados, com a mesma bebida, com a mesma mentira, com o mesmo adultério, com a mesma imoralidade, com o mesmo roubo? Para quê? Para que eu estou aqui, então? Se Deus ele veio para nos transformar através da graça na imagem e semelhança de Deus, e a gente faz um caminho de retrocesso. Sabe qual é o retrocesso? Voltando para a natureza lá do Éden. A natureza de Cristo que ele criou. A natureza do certo. A natureza que eu dominava e não era dominada. A natureza que o homem é o sacerdote da casa. Eu falei aqui agora há pouco. A serpente, né? O diabo é tão... né? Que ele foi e quebrou a tutela, ele quebrou o domínio do homem quando ele falou direto da mulher, porque Deus não falou com a mulher. Na realidade, a mulher nem tinha sido criada ainda. Ele falou direto com o homem. O diabo, ele vem para quebrar tudo que é diferente. Ele não está brigando com Deus. O diabo, ele sabe que não tem como. Já falei até aqui, semana passada, sobre a conferência celestial, né, na época de Micaias, né, como ele falou, tal, do rei Acabe e Josafá, né, que perguntou quem pode fazer isso aqui, tal, uma criatura maligna, um ser que já se levantou, pai, deixa que eu faço. Você vê que o Deus está no controle de tudo, até do bem e do mal. Então a pessoa, ela pensa, né, que ela pode fazer e realizar, e isso não vai ter nenhum tipo de ônus. A tutela, o diabo, ele só vai querer criar e quebrar toda a criação perfeita. A maior criação de Deus fomos nós. Mas tem gente que lida como a pior. Tem gente que trata ele mesmo como um erro. Olha, sábado a gente está fazendo o trabalho do jovem aqui. Meu Deus do céu, olha, eu estava ouvindo os líderes falar comigo e falando, bispo, a gente nunca... Nossa, olha o que aconteceu, tal. Porque umas horas antes aí, eu tive, né, a revelação do Espírito de falar, eu vou criar anjos, né? Então esses anjos vão ser os pastores, tal, que a gente vai fazer esse trabalho e eles vão falar e eles vão desabafar e a gente vai mostrar que vamos limpar a casa, vamos pedir perdão, vamos declarar qualidades, declarar aquilo que Deus já mostrou. E foi como se diz, uma sucessão de choro aqui,
de uma coisa muito linda, maravilhoso, foi maravilhoso. Um dos dias mais bonitos aqui que a gente vivenciou, tanto jovem com muita ferida mesmo. Ferida, assim, violenta mesmo. E assim, a gente fica assim, eu fico muito... Eu quero poder fazer mais, eu quero poder falar com todos, ajudar todos, mas a gente sabe que a salvação é individual. E o que a gente faz, a gente faz. E o que a gente pode fazer no coração? Ou nós trazemos à luz, ou a gente nunca vai saber as feridas, essas coisas que a gente guarda. Fica guardando, achando que um dia vai se resolver sozinho. Não. A gente tem que trazer à luz. Temos que usar a nossa língua e as palavras para levantar as pessoas, para encorajar as pessoas. Eu não posso viver uma vida legalista que eu vou pesar, vou condenar. Olha que Efésios 4:29 diz. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil. Agora acabou, né? A fofoca do salão de beleza, né? Mas apenas que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Será que todo assunto que sai da tua boca concede graça a alguém? Alguém fica mais vivo quando ouve algum comentário seu? Porque nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Que torpe? O que é torpe? Devemos abrir a nossa boca para levantar, para edificar, para encorajar, para levar cura. Que cura? Curas. Emocional, física, mental, cura, pai, filho, paterno, órfão, curas. Curas até de uma validação de um funcionário. É isso mesmo. Quantas vezes o patrão, o chefe, que eu não vou falar líder, o chefe, ele só pesa e está lá uma pessoa que não rende, uma pessoa que ela não dá frutos, uma pessoa que ela não avança e só continua batendo. Por quê? Porque eu lembro de uma época que eu até estudei sobre isso, sobre a linha de Losada. Depois você pesquisa um pouquinho sobre isso. É um pouco que fala sobre que você tem um nível de crítica e elogio, para você trabalhar em alto nível seu funcionário. Então a linha de Losada serve para isso. Você critica, diz, se eu não estou enganado, era crítica 7 vezes, você fazia uma conta 7 vezes para 3 elogios. Viu, mas como você faz? Você faz na situação. E eu sempre tive isso, antes de eu entender sobre isso, sempre tive isso. Por que não adianta eu criticar uma pessoa, se eu não falar qualidades dela também? Porque a pessoa acaba a conversa, você é o líder dela, você acaba a conversa com filho, amigo, qualquer pessoa, e ela já sai triste, e ela precisa se levantar sozinha. E agora ela acha que ela é aquele erro. Mas ela não é aquele erro, ela cometeu um erro, é diferente. Ela não é uma pessoa que chegou atrasada, é uma pessoa indisciplinada, ela atrasou por um motivo. Você não precisa pesar sobre ela. A gente vai, olha, chega... vamos chegar no horário, tal. Por quê? Porque o seu histórico é sempre bom, você é uma pessoa disciplinada, né? Você é uma pessoa que eu sempre posso contar. Você está entendendo? Você falou já. Você já criticou. Você já mostrou. Agora vai continuar batendo? Para quê? Nunca funcionou. Comigo, inclusive, não funcionou muita coisa, né? A bispa já falou aqui que ela teve ela teve uma direção de seguir e cuidar e ensinar os 2 filhos iguais, mas nós não somos iguais. Tanto que deu um problema em um. Eu fui a bola, que não culpa dela, mas eu tive minhas escolhas, mas tudo é uma sucessão. Aí nós vamos ter que precisar de outro culto para eu falar sobre isso. Mas, se você está falando com o filho vai tirar nota, né? O filho vai tirar nota baixa. Como você fala com ele? Você vai falar como você fala com qualquer pessoa. De que maneira? Com respeito. O teu filho não é um bebê. Nossa, meus filhos é muito inteligente. Nossa, eu estou falando, ele já estou vindo com milho e está vindo com a pamonha. É impressionante esse menino. Então, quando eu falo, Davi, olha, você tem que fazer tal coisa, você tem que fazer tal coisa. Você tirou uma nota, vamos lá, tirou uma nota baixa. Tirou uma nota baixa, filho, olha, você tem condição, você é inteligente, você é capaz, você pode tirar uma nota melhor. Não, pô, caramba, eu estou te pagando a tua escola, estou pagando aquilo, eu estou te fazendo, tá de castigo e dá esse videogame aqui. Será que funciona? Não funciona. Sabe por quê? Porque se aquela atitude
daquela atitude, daquela nota baixa, foi para chamar a sua atenção, ele conseguiu, mas é a atenção errada. Eu estava falando até com uma pessoa, um jovem agora há pouco, que o jovem ele faz tudo diferente do que a mãe fala. Tudo diferente, tudo. Tudo. E eu falei para essa pessoa, né? Não vai adiantar. O que você está fazendo só vai te trazer mais rejeição, você vai ficar mais isolada, você não está querendo ficar na igreja, você não está querendo ficar com a sua família, você não está querendo ficar com os filhos. Por quê? Porque você vive com esse espírito de rejeição. O que acontece? Você rejeita as pessoas com ofensa, você rejeita não obedecendo, você não entra numa disciplina, você não se adequa a uma sociedade, você não entende que existe regras, existe padrão. Viver essa vida que o pessoal fala, que tudo pode, está aí. O tudo pode, cada dia que passa aumenta o número de suicídio. Você não pode falar não para ninguém. Você não tem disciplina. A disciplina é uma coisa interessante, porque ela é necessária, senão você não é feliz. A disciplina, eu estava até falando esses dias aqui com uma pessoa, né? Se você pega e fala qual o motivo, esquece a Bíblia. Esquece que você não conhece a Bíblia, não existe Bíblia. Por qual motivo eu não devo matar outra pessoa? Por qual motivo eu não devo assassinar uma outra pessoa? Ela falou, é porque é errado matar outro ser humano. Quando? Por quê? Não, porque é errado, porque a Bíblia não pode ser usada. Por que o motivo eu não devo matar outra pessoa? Ela falou, não, porque a lei diz, que lei? Na Alemanha era permitido matar judeu, estava na Constituição, que lei? Em época de guerra, né, Primeira, Segunda Guerra, você deve sim matar o outro, aquele, né, a gente vê Primeira, Segunda Guerra. Então, que lei? Aí ele falou, não, mas por que você não deve trair isso? Não, porque não pode, porque não, mas tinha, lá na lei do Oriente Médio, você pode ter 4, 6, 7 mulheres, é só você dar a mesma condição de vida. Que lei? Aí ele ficou sem resposta. Agora eu te falo a lei. A única lei universal que existe e sempre vai existir, que regra, e começou dela tudo, é a Bíblia. A Bíblia que coloca disciplina, e é da Bíblia que saem leis. Tanto que a Constituição americana é praticamente quase toda saiu toda da Bíblia. Então, se a gente entende que a única lei que vai regir a tua vida é aquela de Deus, você começa a entender que eu não vivo pelo mundo, porque hoje tal alimento é bom, amanhã não é mais. Se de tempo atrás era bom abacate, agora não é mais, o ovo era bom, agora não é mais, tudo muda. Tudo, a linguagem é alterada. Antes você podia andar, agora você não pode andar mais. Antes você podia ir para a praia, agora você é preso. Por quê? Artigo 5º da Constituição é jogado fora. Liberdade de ir e vir não existe. Por quê? Porque agora, pela uma narrativa, um decreto vale mais do que lei. Agora, a lei de Deus não diz isso. Quando você segue a lei de Deus, Deus ele está com você. Você sempre vai estar com ele quando você obedece a Deus. Você não está sozinho. Quando você segue a lei do homem, você vai ser dominado e direcionado pelo homem. Tudo que o homem quer, tudo que o diabo deseja. Você vai ser uma marionete do mundo, do pecado. Você vai ser uma marionete do medo. Agora, quando você está em Deus, nova criatura você é. Quando você está em Deus, Ele te dirige. E a Bíblia nos ensina isso. Como eu estou falando aqui, que a palavra, quando sai da tua boca, ela precisa ter um sentido. Como eu falei aqui em Efésios. Ainda, a gente vê que em 1 Coríntios 13, versículo 1, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Presta atenção, às vezes você está com sono, fala assim para o seu irmão, ó, acorda aí, rapaz, vira para ele aí, entendeu? Ó. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um sino que ressoa. Tudo que envolve as nossas palavras precisa estar gerado um amor ao próximo, precisa estar gerado o amor que a Bíblia nos ensina. Às vezes a gente vê aí, que vê muito nesses trem aí que eles inventam aí do Big Brother, porque eu sou verdadeiro, porque eu quero falar a verdade.
Sabe, eu quero falar a verdade, não, porque desculpa, mas se quer me julgar porque eu falo a verdade, sou sincero. Sabe aquela coisa boba? Que você não sabe nem que é verdade, né? A gente sabe que não adianta você falar e criticar se não tiver amor. Olha aqui, ó, ainda que eu fale a língua dos homens ou dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino. Não tem resultado. A gente tem que ter a intenção e a motivação correta quando a gente corrige também. Se você coloca a verdade e o amor, você precisa entender que o amor está aqui, ó, o amor precisa estar junto. O Senhor está nos mostrando isso. E não dá, a gente tem que, eu vou finalizar aqui em Deuteronômio 5:20. Não dará falso testemunho contra o teu próximo. Olha, isso é uma coisa. Dar falso testemunho. Muitos aqui estão vendo testemunho e lembrando aqueles filmes americanos que você está lá lá e você é um dos jurados, sabe? Você vai dar. Não é isso não. Falso testemunho em qualquer lugar. Você pode estar em qualquer lugar, você não ouviu, mas você está repassando. Você não ouviu, mas você está repassando. Está aí a Eva. Não ouviu, mas estava repassando tudo errado. Por quê? Porque já estava dentro dela. Ela acrescentou algo. O Senhor falou, não coma do fruto. Ela falou, não coma e não toque. Da onde saiu o toque? Não existe o toque. Mostrei para vocês ali. Deus não falou disso. Ela acrescentou, não toque. Como a gente fala uma coisa que está na palavra e eu distorço ela? Ou um irmão está lá e eu estou queimando ele, sabendo que não tem sentido. Estou fazendo isso por quê? Porque muitas vezes tenho inveja. Não acredito no que ele fala, ele está tendo mais resultado, eu estou inventando. Não, aí você não sabe, hein? Não está certo isso não. Pode olhar aí se ele está sonegando aí, nota fiscal, Receita Federal. Tem gente assim que é invejoso e fica inventando falso testemunho. Teu irmão do lado, você está. Eu lembro de uma situação, a pessoa, ela passar assim, irmã, tá, não, cuidado que essa aí tem uma língua. A pessoa ela não tem a consciência do que está falando. As pessoas mudam. As pessoas mudam. É interessante porque tem gente que quer ser uma biblioteca divina. Já falei com gente aí e a pessoa falar, eu falo, olha, mas essa pessoa está fazendo direito, ela está aqui. Não, mas você não conhece o passado dessa pessoa. Não, você não sabe quem é essa pessoa. Você não sabe o que ela fez. Gente, passado... Meu Deus do céu, o passado ninguém estaria vivo aqui. Meu Deus, seria primeiro. Se o passado de Paulo fosse contado, estava lascado. Se o passado de Pedro, se o passado de tantos aí, meu Deus do céu, como você quer falar do passado dos outros, cara? A mulher, a gente vê isso muito, homem, mulher, quer falar, quer julgar, por quê? Porque não está muitas vezes casando com o que ela quer e inventa. Quer pesar, quer ser mais santo que Deus. Se Deus perdoa, por que você condena? Se Deus abençoa, por que você amaldiçoa? Se Deus cura, por que você adoenta? Quem é você? É Deus? Mas a Bíblia me ensina outra coisa. Eu vou seguir o que está na palavra. E, quando você é perdoado, seus pecados ele não se lembra mais. Mas tem atitude? Então vamos falar da atitude do hoje. Do hoje. E não do de ontem. Isso é muito importante. Nós vamos entender sobre isso. Amém? Graças a Deus. Vamos se colocar de pé, então. Graças a Deus. Graças a Deus. Talvez não foi o melhor horário, mas eu acredito que foi muito produtivo isso aí. Tem uns aí, tá... Mas, como se diz, se alguma coisa pegou, já pegou, né? Já não foi perda de tempo, né? Mas a palavra é muito clara. Eu gosto de ler bastante porque ela nos ensina e a gente tem uma autoridade sobre ela, né? Não sobre a palavra, mas sobre as pessoas que querem trazer mentira para nós. E a gente tem uma autoridade. E quando a pessoa fala uma coisa, a gente, opa, não está isso, não está escrito. Você está distorcendo, você não sabe o que está falando. Nem vou discutir. Vamos fechar os olhos, vamos orar, falar com Deus. Pai querido, Pai amado, obrigado, meu Deus, obrigado por essa mensagem. Meu Deus, eu quero que o Senhor visite a cada coração nesse momento. E que cada um, meu Pai, veja e entenda, Senhor, o poder que o Senhor está dando a cada um hoje. Meu Pai, essa autoridade
Autoridade da palavra, autoridade da criação, autoridade, meu Pai, da cura, autoridade, meu Pai, de um renovo, de uma restauração. Meu Deus, eu peço que o Senhor, meu Deus, venha levantar a cada um. Que cada um, meu Pai, hoje seja usado, meu Deus, no seu trabalho, na sua casa, na sua empresa, na rua, aquele que cruza o seu caminho, que seja, meu Pai, leve a vida, leve, meu Pai, o testemunho, meu Deus, da glória do Senhor. Eu quero, meu Pai, abençoar e consagrar a cada um, meu Deus, e determinar, meu Pai, inteligência, determinar sabedoria, determinar, meu Pai, um espírito renovado, restaurado, avivado. Meu Deus, que todos nós, meu Pai, venhamos te conhecer. Meu Pai, nos dê fome, nos dê, meu Pai, a fome do teu Espírito, meu Deus, que possamos viver, meu Pai, uma vida que te agrade, que não sejamos mais, meu Pai, testemunhos falsos, meu Pai, testemunhos julgadores, condenadores, meu Pai, mas seremos aqueles que aliviam, aquele que perdoa, aquele, meu Pai, que fala, meu Pai, palavras que edificam e não palavras torpes, como a palavra em Efésios nos ensina, meu Deus. Oh, meu Pai, teu povo está aqui na madrugada por um sentido. Eles creem no Senhor, eles acreditam, meu Pai, que quando o sacrifício é vivo, ele é aceito. Meu Pai, o Senhor não pode, meu Pai, o Senhor não aceita, o Senhor nunca aceitou um animal morto como sacrifício. E que nosso ato hoje chegue, meu Deus, como um perfume suave. Um sacrifício, meu Pai, novo, Senhor. Como aquele boi, meu Pai, aquele boi de 3 anos, meu Pai, aquele bezerro, aquilo, meu Deus, que o Senhor aceite. Meu Pai, aquele a de melhor qualidade, o melhor bezerro, meu Pai, os melhores atos. Meu Pai, as melhores intenções, o maior e o melhor coração. Troque o nosso coração, altere, meu Pai, porque a Tua palavra nos ensina que a boca fala do que o coração está cheio, meu Deus. Não deixe nosso coração estar cheio, meu Pai, de inveja, de preguiça, meu Pai, de incredulidade, de medo, mas que o nosso coração esteja cheio, meu Pai, da Tua palavra, da coragem, meu Deus, com esse espírito resiliente, consistente, continuista. Eu abençoo, meu Pai, determino, meu Pai, portas abertas, eu determino a concretização desses propósitos, eu concretizo, meu Pai, que o Senhor, meu Deus, a partir de hoje venha poder usar, meu Pai, a cada um, que cada um, meu Pai, seja arrancado do lugar, meu Pai, de medo, de discórdia, de humilhação, e seja colocado num lugar de honra, um lugar de vida, um lugar de prosperidade, um lugar, meu Pai, para se tornar uma coluna, um pilar, um alicerce, meu Deus, da Tua glória, mostrando, meu Deus, que o Teu poder está na vida daqueles que Te amam, que Te obedecem, que têm fome de Ti, meu Deus. Oh, meu Deus, obrigado. Meu Deus, aceite, Senhor, esse sacrifício, meu Deus, que para muitos realmente é muito difícil, mas, meu Pai, a Tua palavra nos ensina, eu amo os que me amam, e os que me buscam na madrugada me encontram. Meu Deus, o Senhor está falando de amor, porque somente por amor estamos aqui, meu Deus. Meu Pai, aqueles que me buscam na madrugada, o Senhor ama os que me amam, o Senhor ama os que me amam. Oh, meu Deus, isso é uma atitude de amor, como a bispa fala, amor não é sentimento, é atitude. Isso é a atitude que o Senhor quer, meu Deus, uma atitude de amor verdadeiro, amor honesto, sincero, puro, meu Deus, e que todos nós sejamos, meu Pai, essa pessoa pura, e que viva, meu Pai, para Te glorificar, que nosso casamento seja uma glória para o Senhor, que nosso financeiro uma glória, que nosso espiritual seja glória, seja o emocional seja glória, se meu Pai, a nossa vida, Senhor, sentimental, os nossos relacionamentos, tudo seja pela Tua glória, meu Deus, nos ajude a ser, meu Pai, cada dia mais um servo obediente, um servo bom e fiel, meu Deus. Meu Pai, nós Te amamos. Obrigado, meu Pai, por estar conosco. Obrigado, meu Pai, por estar aqui, meu Pai, nos ajudando. Obrigado, meu Pai, por estar aqui, meu Pai, conosco aqui. Meu Deus, mostrando que o Senhor se agrada de sacrifícios. E o Senhor se agrada, meu Pai, de um servo, meu Pai, de um povo que guarda a língua, que não fala qualquer coisa. Um povo, meu Pai, que quando abre a boca é para declarar, para edificar, para levantar e para levar cura. Meu Pai, que possamos ser disciplinados hoje. E que esse novo ensinamento nos leve, meu Pai, a outro patamar, uma outra vida, uma outra visão. Eu Te amo, meu Deus, e Te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém,
Amém, amém.